Grandes acertos econômicos, comerciais, tecnológicos, sem dúvida, né? China é responsável por 50% do superávit, superávit comercial brasileiro. O comércio Brasil-China é superior ao comércio Brasil-Estados Unidos e Brasil-União Europeia somados. Então, sem dúvida, abre enormes perspectivas, né, na área de agricultura, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, telecomunicações, o Huawei, sem dúvida, mais de 20 acordos assinados. Então, não há qualquer dúvida que essa, sem dúvida, será das mais importantes visitas do Brasil no plano econômico, comercial, tecnológico. A grande dúvida não está aí. A grande dúvida também não está, digamos, na questão da crítica que o Lula fez à utilização do dólar, né, a possibilidade de um comércio Brasil-China utilizando o yuan, né, em vez do dólar. Eu acho que, digamos, a grande dúvida, o grande desafio dessa visita extremamente importante é preservar uma equidistância do Brasil em relação às duas grandes superpotências e preservar uma posição do Brasil com relação à Ucrânia que não venha a eclipsar as tradições, os princípios, os paradigmas da política externa brasileira, que sempre foram de respeito ao direito internacional e, portanto, o grande desafio é o Brasil não se situar predominantemente do lado da Rússia no conflito com a Ucrânia. Eu digo isso, que é o grande desafio, porque se nas Nações Unidas nós apoiamos a retirada da Rússia dos territórios ocupados na Ucrânia, nós não assinamos a declaração do Encontro Internacional para a Democracia, a referência que havia de retirada da Rússia dos territórios ocupados. E, ao mesmo Embaixador, tempo, então, eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio é geopolítico. embaixador, boa noite, Leonardo Sakamoto Boa aqui. noite. Aproveitando que o senhor colocou de várias dimensões da importância e das possibilidades de um encontro como esse, em que o Brasil retorna ao cenário internacional como protagonista, né? Ou como, pelo menos como uma nação independente e não um pária, mas seria também um momento interessante, né? Da comitiva do presidente Lula falar mais sobre direitos humanos na China? Eu acredito que seria, sem dúvida, é importante falar sobre direitos humanos. Agora, falar sobre direitos humanos na China é um non-starter, né? Como dizem. Ou seja, você está falando uma, uma linguagem que ninguém entende naquele país e ninguém quer entender, né? Eu acho que seria realmente mais produtivo, digamos, do que levantar esse tema, seria fortalecer ah, as declarações, por exemplo, do Haddad, né, a respeito da democracia, né, a respeito dos vínculos do Brasil no plano geopolítico, né, por, digamos, uma ordem internacional que contemple os interesses, né, de não só das grandes potências, mas também dos países em desenvolvimento, né, e uma ordem internacional que siga os padrões de liberdade, democracia, respeito às instituições. Então, esse discurso, eu acho que, evidentemente, não é o discurso que os chineses mais adorariam, né? Mas, digamos, é um discurso mais palatável
do que levantar a questão de direitos humanos. É que eu Tem- pergunto até isso, o embaixador, porque foi engraçado que o ministro Fernando Haddad, ele acabou deixando escapar uma crítica indireta, quando ele estava respondendo a respeito da importância de taxar as encomendas de até US$ 50, que vem da China, muitas vezes como pessoa física, mas na verdade traveste um contrabando, É né? verdade, é E verdade. aí ele estava falando disso, e ele falou, não, isso é necessário para combater a concorrência desleal, o dumping social entre países. Ele falou, porque isso acaba combatendo, inclusive, o trabalho escravo. Então ele falou claramente do trabalho escravo, ou seja, ele estava falando indiretamente com relação à produção chinesa, né? Ou seja, a É verdade. incidência de trabalho escravo na produção chinesa sendo uma espécie de É. concorrência desleal para os nossos produtos, né? É, não, concordo com essa observação sua, interessante. Inclusive, uma coisa interessante nessa visita é que, distante do Brasil, lá na China, você vê uma certa ambiguidade dentro do governo, que a gente claramente vê aqui em matéria de política econômica, de arcabouço fiscal. Ou seja, o Haddad se coloca, digamos, não apoiando essa entrada do Brasil na Rota da Seda. E por quê? Porque, digamos, ele vê que é um movimento que tem claramente, é lógico, que tem uma dimensão de infraestrutura, etc., mas um movimento que tem uma dimensão geopolítica muito grande e qual a contrapartida que o Brasil recebe ao ingressar, né, nesse grande número de países da Rota da Seda. Ou seja, a gente vê lá na China uma ambiguidade que existe aqui no Brasil, não é? Ou seja, entre uma linha mais pragmática, né, mais preocupada com o desempenho da economia, e uma linha mais ideológica, ou seja, contra a hegemonia do dólar e coisas desse tipo, né? Então, isso é interessante, eu acho.